Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 11, versículo 26, apenas a parte B desse versículo. Está escrito assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Diga comigo, amém. Aleluias, louvado seja Deus. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre entendendo a vida cristã. Entendendo a vida cristã. Eu nasci no Evangelho e algumas dúvidas eu sempre tive como cristão. E algumas dúvidas eu acredito que muitos de nós, enquanto igreja que somos, também temos dúvidas. E eu espero, com a expectativa que tenho no Espírito Santo, que algumas dessas dúvidas sejam tiradas dos nossos corações, para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós, amém? O texto que nós acabamos de ler, nos diz: em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. A cidade de Antioquia, ou a conhecida cidade chamada Antioquia da Síria, fora com toda certeza a cidade mais importante para o cristianismo no início da fé cristã, depois de Jerusalém. Barnabé, por sua vez, teve um papel fundamental na vida do apóstolo Paulo e também no ministério do apóstolo Paulo. Após Paulo ter sido entregue ao Senhor Jesus no caminho a Damasco, a maioria das pessoas não acreditavam que aquele acontecimento era legítimo, que aquilo que acontecera com o apóstolo Paulo era genuíno, era verdadeiro. Então Barnabé foi usado por Deus para inserir Paulo na comunidade cristã de Jerusalém. A segunda vez que Barnabé é usado como homem de Deus, como instrumento na vida do apóstolo Paulo, se dá quando Barnabé sai de Antioquia e vai até Tarso, a cidade natal do apóstolo da graça, e traz Paulo para Antioquia com um propósito definido no seu coração. Durante um ano todo, eles ficariam ministrando a palavra de Deus na cidade de Antioquia. E diz a Bíblia que naquele ano, uma grande multidão aceitou a Cristo Jesus através do evangelismo do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia deixa claro que a graça de Deus estava presente sobre aquela cidade. E eu quero dizer para você que a graça de Deus está presente sobre esta igreja. Então os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A palavra discípulo significa aprendiz, significa seguidor. Tanto o apóstolo Paulo, como também Barnabé, eram aprendizes, eram seguidores de Cristo. Eles foram levantados por Deus, e eles estavam ali como discípulos, representando o seu mestre, chamado Jesus Cristo. Eles estavam em Antioquia para cumprir uma missão. A missão era pregar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis naquela cidade. O que me impressiona é que o texto deixa claro que durante um ano inteiro eles pregavam a palavra de Deus. E quando eles passavam de um lado para outro, eles eram reconhecidos como discípulos. Quando as pessoas olhavam para Paulo, as pessoas conseguiam ver Paulo nele. Quando as pessoas olhavam para Barnabé, as pessoas conseguiam ver Barnabé em Barnabé. Mas de repente diz a palavra de Deus que algo mudou. Houve uma manifestação de tal forma que quando as pessoas olharam para Paulo e para Barnabé, eles não conseguiam mais ver Paulo em Paulo e Barnabé em Barnabé. Eles viram Deus através de Jesus Cristo neles.
o que fez com que esses homens fossem chamados de cristãos, não era a roupa que eles vestiam, não era a forma, os trejeitos de Cristo. Jesus não estava mais fisicamente presente entre eles, mas diz a Bíblia que uma presença parecida com a de Cristo habitava na face de Paulo, habitava na face de Barnabé. E quando as pessoas olhavam para Paulo, não viam Paulo, mas viam Jesus. É por esse motivo que a Bíblia deixa clara 3 atributos presentes na vida de Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. Ela diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E ela diz que Barnabé era um homem de fé. Esses são 3 atributos indispensáveis para que você e eu venhamos a refletir a pessoa de Deus. Diga comigo, eu estou entendendo essa palavra. A questão não é quem você é. A questão é quem você tem se tornado nele. O que é um cristão? É uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, o recebendo como Senhor e como Salvador da sua vida, desistindo de ser quem é, para se tornar quem Deus sonhou que ele seja. Isso é ser um cristão. O grande problema é que muitos de nós ainda acham que é um cristão, mas não é. Você pode participar de uma igreja cristã, mas segundo a Bíblia, isso não lhe credencia ser chamado de cristão. Você pode ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, mas isso não lhe credencia ser chamado de cristão. Você pode ter a bondade habitando no teu coração, mas mesmo assim, isso não lhe credencia ser chamado de cristão. Existem milhares de pessoas no mundo que pensam ser cristão, mas não são, porque não entenderam o fundamento do cristianismo. É necessário nascer de novo. Diga comigo, glória a Deus. Pastor, o que vem a ser nascer de novo? João capítulo 3, versículo 1 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este homem de noite foi ter com Jesus, covarde, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode então um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar o ventre materno de sua mãe e assim nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse texto, de maneira clara, objetiva, eu fico impressionado com a forma de Jesus de ser. Jesus era direto, ele não fazia firula. Quando ele entra em um diálogo com Nicodemos, ele é direto, expressivo, objetivo nas suas palavras. Há um diálogo entre 2 homens, Nicodemos e Jesus. Pastor, mas quem é Nicodemos? Nicodemos, segundo a Bíblia, é um mestre da lei. Presta atenção.
No tempo de Jesus, um dos critérios para que um homem fosse chamado de mestre da lei é que ele tivesse na língua a Torá. Ele tinha que ter decorado toda a Torá. Pastor, o que é a Torá? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Este homem era um conhecedor genuíno das Escrituras. Nicodemos era também um membro do Sinédrio, que era uma corte judaica composta por 71 pessoas que representavam os judeus diante de Roma. E ele era um dos principais dos judeus. Significa que entre os 71, ele era um dos mais relevantes. Nicodemos era um fariseu. Era um grupo de judeus extremamente conservadores, que examinavam a Bíblia de forma minuciosa, e eram extremamente apegados aos usos e costumes. Quem era Nicodemos? Nicodemos frequentava a sinagoga todos os sábados. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana. Nicodemos entregava o dízimo de tudo quanto ganhava. Nicodemos era um homem respeitado pela sociedade e era também um exemplo de religioso. Olha para mim. Este homem, se fosse nos dias de hoje, na maioria das igrejas ele se sentaria nas primeiras cadeiras. Mas ele não entendeu o fundamento do evangelho, que era necessário nascer de novo. E para nascer de novo, é necessário entender 3 coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nascer de novo fala sobre uma decisão firme. Diga comigo, firme. Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel decidiu de forma firme. A história diz que Daniel tinha aproximadamente 16 anos de idade, quando a Babilônia lhe trouxe cativo através de Nabucodonosor. Ele era um garoto, eu fico imaginando um garoto de 16 anos de idade sendo arrancado do meio dos pais, deixando a sua terra natal, sendo levado para outra nação. Eu imagino que Daniel estava com medo. Eu imagino que Daniel estava completamente abatido na sua alma. Mas mesmo sendo um garoto de 16 anos, diz a Bíblia que ele tomou uma decisão firme na sua alma: eu não vou me contaminar. O problema de muitos de nós é que nós tomamos decisões todos os dias e continuamos tomando decisões uma em cima da outra, mas nunca de forma firme. Nesses últimos dias, Jesus está voltando, e nós ficamos ouvindo essa palavra como se fosse uma historinha inventada por pastores para colocar medo na noiva. Nós ainda assistimos pessoas tomando decisões de qualquer forma na casa de Deus. Se nós quisermos um dia estarmos com Ele, nós precisamos entender: é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito, é necessário tomar uma decisão firme. A segunda decisão fala sobre uma decisão racional. Pastor, o que é decisão racional? Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, é uma decisão que eu penso antes de fazer. Não é uma decisão levada pelas emoções.
decisão racional, decisão que só adulto pode fazer, algo pensado. Nascer de novo precisa ser uma decisão que você faz de dentro para fora. E segundo o texto, uma decisão espiritual, porque não é segundo a produção da carne, mas é segundo a produção do Espírito. Essa decisão precisa ser tomada com base que você e eu temos na fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós precisamos levar a nossa fé a sério. Muitos de nós assinam contratos com o banco e ficam extremamente preocupados porque precisam cumprir. Uma decisão tomada no altar é mais severa, é mais séria, é mais criteriosa que uma decisão feita entre dois homens ou duas instituições. Nós precisamos levar a sério as decisões que fazemos na casa de Deus. Diga comigo, glória a Deus. A igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. A história da igreja de Sardes é muito parecida com a história da cidade de Sardes. A glória da cidade de Sardes estava no seu passado. Esta fora uma cidade extremamente ilustre no seu passado. Ela chegou ao seu ápice, a seu maior estado de glória, no ano 7 antes de Cristo. Ela era administrada, governada pelo rei Creso. Essa cidade fora estabelecida ao pico de uma coluna. Havia uma grande muralha cercando toda essa cidade. Essa cidade fora estabelecida com uma grande estrutura militar. Preste atenção. Mas o povo de Sardes se tornou, por causa da segurança, da estabilidade, um povo soberbo. Eles pararam de depender de Deus e começaram a acreditar na sua própria estrutura. E diz a Bíblia que durante um certo dia, um rei chamado Ciro, ele tem uma ideia. Ele acampa-se com seu exército na porta desta cidade. O propósito dele era invadi-la. Ele sabia que não havia como, mas ele decidiu por 14 dias observar passo a passo esta cidade. Diz a Bíblia que essa cidade e este povo era tão seguro de si, que mesmo sabendo que havia um exército na porta da cidade, a cidade toda dormia durante a noite. A nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, e muitos de nós estão dormindo. Diz a história que enquanto a cidade dormia, um único soldado de Ciro conseguiu observar uma pequena brecha na muralha da cidade. Com dificuldade, ele conseguiu atravessar pela brecha. Ele abriu os portões e aquela cidade fora completamente tomada. De acordo com a história, essa cidade fora completamente destruída e depois reconstruída. O grande problema é que, ao ser reconstruída, essa cidade assume publicamente a deusa Cibele como a sua madrinha.
Naquela época, a deusa Cibele era dita como a deusa que ressuscitava mortos. Daí para frente, a cidade volta a crescer e se torna rica novamente, mas se torna também uma cidade devassa e uma cidade sem moral. Presta atenção. O grande problema é que a igreja de Sardes está inserida dentro do processo. A cidade se torna devassa, a cidade se torna imoral. Ao invés da igreja se levantar na força do Senhor para influenciar a cidade, a igreja então passa a ser influenciada pela cidade. Perceba que é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. O fato de sermos cristãos verdadeiros e não sermos, nos faz muitas vezes lá fora, sermos influenciados ao invés de influenciarmos. Levantamos as mãos na casa do Senhor com toda força, cantamos com toda força, mas lá fora somos fracos, nos contaminamos com pouco. Em novembro do ano passado, aconteceu um fato pequeno comigo. O Espírito Santo falou comigo. Eu estava montando uma empresa e eu tinha gastado quase que toda uma reserva que eu possuía. De repente, por uma falha que eu tive como administrador no início da empresa que tenho, eu levei uma multa no valor de 100 mil reais. Alguém disse para mim: eu resolvo para você com muito pouco. Naquele momento, eu imaginei, o governo não funciona segundo a ótica humana. Não é justo pagar 100 mil reais, alimentar os cofres públicos, que não repassam para a sociedade. Mas o Espírito Santo falou comigo: você é ou não é cristão? Queridos, eu falo com sinceridade. Eu chorei naquele dia, diante dos céus, quando eu tive que pagar aquela quantia. Aquilo entristeceu o meu coração, mas eu entendi que se eu quiser influenciar alguém, se eu quiser ter legitimidade para subir no altar da casa de Deus e pregar a palavra, eu preciso ser cristão fora dela. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja de Sardes tinha fama de ser uma igreja viva, uma igreja dinâmica, mas se tornou uma igreja apenas de aparência, de propaganda, de fachada, porque não tinha mais a vida de Deus nela. Perceba, eu estou aqui me colocando no primeiro lugar, para que Deus fale comigo primeiro. O problema de nós, como igreja, de muitos de nós, ou da maioria, é que nos tornamos cristãos de fachada, de propaganda, e vivemos do histórico do passado. Fizemos muito lá atrás, mas não temos mais vida de adoração, vida de louvor, vida da palavra de Deus. Você nunca parou para pensar por que a igreja só cresce numericamente no país e os índices de assassinato não param de crescer? Você nunca parou para pensar por que nós estamos num país em que todos os dias pessoas se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e os índices contrários não param de crescer? Não para o roubo, não para os índices de homicídio, os índices de corrupção são cada vez maiores.
esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. O mesmo tem acontecido com muitos de nós. Somos chamados de cristãos por causa da nossa aparência, da nossa propaganda, mas nos falta o principal, a vida de Deus. Diga comigo, eu estou entendendo? Presta atenção. É necessário mudar o lugar da parada. Certa feita, durante 20 anos, um homem parou o seu carro na porta de um boteco. Todos os dias, após o trabalho, esse homem parava o seu carro na porta de um boteco. Depois de 20 anos, esse homem se deparou com um cristão genuíno, que nasceu de fato de novo. E esse cristão convenceu este homem a participar de um encontro como o nosso manancial. Este homem, chegando no encontro, ele tomou uma decisão de fé e aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador. Ele tomou uma decisão pessoal. Na segunda-feira, ele estava de volta à cidade. Ao invés de parar o seu carro na porta do bar, que ele costumou a parar durante 20 anos, ele encostou o seu carro agora na porta da igreja, próximo ao bar. O dono do bar, quando assistiu aquela cena, ele deixou todos os clientes no bar, saiu para fora e gritou a ele: o que é isso que você está fazendo? Durante 20 anos você para o seu carro na porta do meu bar, agora você parou na porta da igreja. Ele disse: eu decidi, eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, e a partir de hoje eu mudei o lugar da parada. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos mudar urgentemente o lugar da parada. Irmãos, eu não estou falando para minha glória, mas esse último ano foi um ano de prejuízo para a minha vida profissional. Mas eu não negociei. Eu tomei uma decisão no início do ano passado. Eu falei: Deus, é o preço. E o Senhor falou: é. Eu não negociei, mas eu entendi algo. Salmo 24 é claro para mim e para você, e diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que neles habitam. Ei! Esse sistema não é de Deus, mas essa terra pertence a Ele. Quando Deus decidir fazer algo a teu respeito, nada nem ninguém é capaz de impedir. Não negocie, não negocie, não negocie. Ainda que você tenha perdas materiais, não negocie. Se não tem nenhuma evidência de mudança na sua vida, é melhor você verificar se você é mesmo cristão, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Entendendo a revelação da videira verdadeira, João capítulo 15 diz assim: pelos frutos, eu não disse pelos resultados, pelos frutos do Espírito conhecereis a árvore. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Perceba que o texto apresenta 3 pessoas. Jesus é a videira verdadeira. Cuidado, tem videira falsa. Jesus é a videira verdadeira.
O nosso Deus é o agricultor. E os ramos são todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Se você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, de acordo com essa palavra, você é um ramo que foi enxertado na videira. Perceba a simples revelação do texto. Se você aceitou a Jesus e foi enxertado na videira, diz o texto que se você não produz fruto, você foi cortado. Esse é o grande problema do século atual. Ah, Senhor, com temor eu digo isso. Eu passei uma tarde inteira para ministrar essa palavra, irmãos. Eu confesso, porque doía dentro de mim, porque eu estava pregando para mim também. Presta atenção. Se você aceitou a Cristo, foi enxertado na videira e não frutificou, se não há fruto do Espírito em você, Ele te cortou. E esse é o problema. Muitas pessoas já foram cortadas há muito tempo e ainda continuam vivendo de forma religiosa, pensando na lei da compensação. Pessoas que continuam falando como crente, andando como crente, frequentando cultos como crente, mas não estão mais conectadas na videira. A Bíblia é clara, a evidência é o fruto do Espírito. O fato de você ser religioso, você não vai impressionar Deus. Entenda de maneira clara que o que evidencia que você é cristão é o fruto do Espírito que você produz. Agora presta atenção. Todo ramo que dá fruto, diz a Bíblia, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Por isso é comum você ver alguém que está exercitando a prática do amor. Alguém que está exercitando a produção do fruto chamado amor. De repente, você percebe que o agricultor limpa para que essa pessoa produza mais fruto. De repente ela não produz só a prática do amor, ela produz também a prática da alegria. Ela se torna uma pessoa alegre. Por quê? Porque o agricultor limpou ela novamente para que ela produza mais fruto ainda. E de repente ela não produz só o amor, não produz só a alegria, mas ela produz também de forma que exala a paz. Quanto mais eu produzo, mais Ele me limpa como agricultor, para que eu produza mais ainda. Diagnóstico: fruto do Espírito, vezes obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto, perceba no singular e não no plural. Você já viu que quando você vai no médico, ele manda produzir aquelas cápsulas, e dentro de uma única cápsula tem vitamina A, B, C e D. Já viu? Uma única vitamina, uma única cápsula com várias vitaminas. Assim é o fruto no singular do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O diagnóstico é claro. Ei, ninguém precisa ou está aqui para apontar o dedo para você. O propósito da palavra de Deus é te voltar para a rota. O propósito dessa mensagem não é acusar você. O propósito dessa mensagem é trazer você de volta para um lugar que você nunca deveria saído.
interessante que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que Ele mesmo decidiu habitar em vocês. Ei, o Espírito mora em mim, o Espírito mora em você. O que nós precisamos compreender é o que a Bíblia diz de maneira clara: não apagueis o Espírito. Colocar o Espírito em mim foi uma função de Deus, liberando uma palavra para que Ele viesse morar em mim. Agora a responsabilidade da manutenção do Espírito, diga comigo, é minha. Não apagueis o Espírito. Pastor, como que eu não apago o Espírito? O Espírito se alimenta de coisas espirituais e não carnais. Todas as vezes que eu oro, que eu falo com Deus, eu estou alimentando o Espírito que mora em mim. Todas as vezes que eu leio a palavra dele, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Deus manifesta no Filho. Todas as vezes que eu leio a palavra, o verbo, eu alimento o Espírito que habita em mim. Todas as vezes que eu decido jejuar com o propósito dele dirigir a minha vida, eu alimento o Espírito que há em mim. Se nós quisermos como igreja sermos vistos como cristãos, nós precisaremos tomar uma decisão urgente. É necessário alimentar o Espírito que foi dado a nós. Faça uma análise hoje. Tire a prova hoje. Quando você chegar em casa, olhe para dentro de você. Faça como Paulo nos orienta antes da ceia: examine, pois, o homem a si mesmo. Há amor na tua vida, há alegria na tua vida, há paz na tua vida, há longanimidade na sua vida, há benignidade na sua vida, a bondade na tua vida, a mansidão na tua vida, a fidelidade na tua vida, a domínio próprio na tua vida. Porque são esses os frutos que fazem de você e de mim um legítimo cristão. O que mais me preocupa, e certamente tem preocupado os céus nesses dias, é que há muitas pessoas que insistem em serem publicamente chamadas de cristãos, como se esse fosse um título que mudaria o lugar para onde você vai, e não vai mudar. Mas infelizmente, lá fora, aonde a Bíblia diz que eu e você devemos ser luz, ao invés de manifestarmos o fruto do Espírito, estamos manifestando obras da carne. Pastor, o que é obras da carne? Segundo a Bíblia, em Gálatas 5,19, diz que as obras da carne são, presta atenção, prostituição. Não precisa me responder. Você conhece um crente chamado de cristão que se prostitui? Impureza, lascívia. Pastor, o que é lascívia? A sexualidade aflorada, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Meu Deus, porfia pode parecer algo simples, mas desagrada a Deus, porque é obra da carne. Você já viu alguém que o tempo todo, aonde ela chega ou ele chega, ele gera polêmica? Isso é porfia, é gente polêmica,
É gente que fica tomando o tempo dos outros com polêmica. É gente que fica o tempo todo, aonde chega, complicando as coisas. Isso é uma obra da carne. Ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices. Era interessante que eu sou filho de pai e mãe alcoólatra. É interessante que nunca se foi tão natural o uso de bebida alcoólica dentro da casa do Senhor como no século atual. As pessoas não têm mais vergonha de ser alcoólatra dentro da casa do Senhor. As pessoas publicam no Facebook. E ela faz questão de dizer que é cristã, que é cristão. Esse é o problema, nós estamos tirando a credibilidade do reino com o nosso comportamento. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Último lugar. Por que devemos perseverar como cristão? Por que que eu e você devemos perseverar como cristão? Apocalipse 3:21 diz que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Se nós quisermos nos assentar um dia com Ele no trono, será necessário uma mudança de postura urgente de muitos de nós. Por que que devemos perseverar como cristão? Porque Apocalipse 2:7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quantos aqui querem morar no paraíso de Deus? Aleluias. Se nessa noite o Espírito Santo não for capaz de se te convencer, ninguém mais será. Por que que nós devemos perseverar como cristão? Porque segundo Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Fidelidade. Fidelidade. Irmãos, nesses dias, até os programas de televisão, eu tenho tentado não assistir, para que não fira a santidade de Deus, porque a bem da verdade, que nós temos sido atacados 24 horas por dia, e como a pequena brecha da muralha da cidade de Sardes, é apenas uma pequena brecha que o diabo precisa para tomar a sua vida. Decida como Daniel nesta noite de forma firme. Apocalipse 2:17 diz: ao que vencer, lhe darei do maná escondido e um novo nome escrito. Diga glória a Deus. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo.
Fica de pé em nome de Jesus. Adore a Deus por um minuto. Não vou te motivar a adorar, adore a Deus por um minuto. Nesses dias Deus está reposicionando a minha vida. E eu acredito que Ele quer reposicionar a vida de muitos de nós. Há poucos dias eu fui para a emergência e eu pensei que aquele dia eu iria morrer. Eu confesso aos irmãos, eu não tive medo de morrer. Mas quando eu pensava nesses 3 tesouros que Deus me confiou, a minha alma doía. E doía também por saber que eu ainda não cumpri nem 10% daquilo que Ele me chamou para cumprir. E eu tenho certeza que cada um que está aqui ainda não cumpriu nenhuma 10ª parte do que Ele chamou para cumprir. Se o nosso coração nessa noite for reposicionado, o Deus dos céus a quem servimos será glorificado. E se o nosso Deus for glorificado através da sua vida, se tornando um cristão legítimo, um cristão que não precisa usar carteirinha de cristão. Eu fiz um voto com Deus. Eu não falo mais para ninguém que eu sou pastor aonde eu vou. Eu não falo, porque se as pessoas forem incapazes de perceber a glória de Deus na minha vida, não adianta nada eu falar que sou. Chega de falácias. Chega de falácias, igreja. É tempo de mudança, é tempo de virada, é tempo de voltar para o lugar que nunca deveríamos ter saído. A única forma de você e eu termos alegria é manifestando o fruto do Espírito, alimentando Ele. Se nós quisermos ter alegria para viver e para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, é necessário que nessa noite você tome uma decisão pela fé. Pastor, que decisão é essa? Eu vou parar de ser um cristão que só fala e vou começar a fazer. A minha casa se tornará uma casa de oração. A minha casa se tornará uma casa de adoração. Chega de orar só na igreja. O pregador é ruim porque você não ora. O louvor é ruim porque você não adora. A noiva tem sido usurpada por minha culpa e por sua culpa. Que nos reposicionemos nessa noite, para que Deus cumpra em nós o teu querer, a tua vontade. Amados, você está no lugar mais extraordinário que um ser humano podia estar, na casa de Deus. Não se envergonhe. Eu confesso aos irmãos que durante um tempo na minha vida, por falta de oração, por falta da leitura da palavra e por falta de jejum, eu sentava naquele lugar ali, eu tinha vergonha de orar. Eu tinha vergonha de orar em línguas estranhas. Eu comecei a me preocupar: o que é que o Zé vai pensar? O que é que a dona menina vai pensar? Até eu entender que o meu único compromisso é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele.